Então, meus irmãos, o motivo dessa nossa noite especial aqui é a gente voltar com o pé na porta com o nosso trabalho com células. Mas pastor, era isso só? Porque disse lá que era o maior evento missionário dos últimos tempos. Deixa eu te explicar. Você pensou que era um show na praça? Fala sério, fala para mim. Você achou que era um evangelismo de entregar folhetinho na rua e a gente ia sair entregando? Irmãos, a maior ação missionária de uma igreja é ela ter uma rotina missionária. É cada membro da igreja entender que de contínuo, ao longo do ano e ao longo dos anos, nós somos missionários. E existe, meus irmãos, uma estratégia bíblica para isso, que é a gente se reunir nas casas. Isso tem muitas coisas implicando nessa questão, meus irmãos, que faz com que essa estratégia seja tão evangelística. A primeira, mais óbvia de todas é, a pessoa aceita ir na sua casa, receber uma oração e comer alguma coisa com você. E às vezes não aceitaria vir num culto. Mas existe algo mais forte ainda, que é o que diz lá em Hebreus capítulo 4, quando fala do funcionamento de uma igreja. Aquilo que a gente fez aqui, sabe, de declarar que nós somos um e vivermos em unidade. Irmãos, quando a igreja vive uma unidade plena, você sabe o que acontece? A Bíblia diz para a gente, em Efésios capítulo 4, que ela produz o seu próprio aumento e o seu próprio crescimento. Aumento e crescimento é a mesma coisa, pastor? Não, não é. Eu entendo que edificação, crescimento, é uma coisa e aumento é outra, é qualidade e quantidade. E meus irmãos, esse é o tempo da gente fazer isso. E eu estou com o coração queimando nessa direção. Eu cheguei a ficar na dúvida se era o momento da gente voltar, se não era, porque eu quis fazer isso no ano passado e o Espírito Santo nos impediu. Mas eu entendi, meus irmãos, que é agora sim. A gente orou bastante a respeito e eu entendo que Deus foi testificando. E há um brilho no meu olho com relação a isso. E eu quero nesse primeiro momento passar isso para vocês. Porque não é uma novidade, mas eu quero que você receba como uma grande novidade. E eu vou contar para você o que aconteceu no passado, na vida dessa igreja, porque nós estamos comemorando 10 anos de uma reviravolta espiritual. Irmãos, nós éramos uma igreja pequena, uma igreja boa. Nós não éramos uma igreja ruim. Estávamos doentes em algumas áreas. Mas a mensagem que era pregada aqui era... a mensagem que era pregada aqui é o Evangelho de Jesus, sabe? Tipo de pregação como a gente tem hoje, não é? A adoração era prestada a Deus, mas nós estávamos agarrados em muitas coisas, e sabíamos disso, e nós oramos e oramos mais, até que alguma coisa aconteceu. Nós fazíamos aqui retiros de jovens no carnaval, e a gente fazia acampar dentro, ficava 4 dias direto, e eu me lembro, um desses acampamentos, a gente teve um quebrantamento muito grande, a gente orava para Deus fazer alguma coisa que a gente não aguentava mais. A gente não conhecia todo o significado de avivamento, mas o que a gente, sem entender, estava pedindo era isso. A gente orava para que as pessoas passassem em frente à igreja e quisessem entrar. A gente orava para que Deus nos usasse para ganhar os perdidos. Irmãos, Deus pegou toda a nossa liturgia, jogou no chão e pisou em cima. Deus pegou os nossos costumes batistas, jogou no chão e pisou em cima. E fez com que a gente abrisse mão do nosso coração de coisas que não tinham nada a ver com Ele, mas que para a gente tinham um valor muito grande. E o resultado disso, meus irmãos, é que naquele ano nós conseguimos algo que a gente queria há muito tempo, que era começar o trabalho com células na nossa igreja. A igreja entendeu, a gente foi para os retiros, voltou todo mundo aleluiado. Eu fiz o apelo, vamos começar com o trabalho de células, e um monte de gente veio na frente, eu quero, daquele monte que veio, um tanto não seguiu à frente, mas outro tanto que não veio, resolveu e foi, e o resultado, meus irmãos, é que a gente começou o ano num templo pequeno, já cheio,
E a gente finalizou o ano com um batismo, na verdade um pouco antes do final do ano. Batizamos em uma única noite 41 pessoas. A gente fazia celebração de células aqui só com um telhado e faltava espaço, meus irmãos. E a cadeira até o final. Você sabe o que eu estou sentindo? Eu quero contagiar vocês com isso. A gente vai viver um negócio mais forte do que isso. Esse lugar vai ficar pequeno e nós vamos precisar de outro. E eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Imagina, meus irmãos, a gente está aqui sonhando em botar as caixas de som, né, Johnson? Cadê o Johnson? Sonhando em botar as caixas de som que nos atendam. E se Deus virar para a gente falar assim, nem adianta comprar, vocês vão para outro lugar. Até o final do ano. Irmãos, as coisas estão acontecendo num ritmo tão acelerado nas nossas vidas. O nível de resposta de oração, o nível de profecia, de tanta coisa que tem acontecido. Gente que a gente está lutando para evangelizar há tanto tempo, de repente está se achegando e está aqui. Ana está ali com o sorriso dela, com a irmã do lado, né? Tanto tempo que orou, que Ana vem orando para que ela tivesse. Eu estou com essa mesma sensação, meus irmãos. E eu acredito, vai dar certo. Vai exigir um pouco da gente? Vai, mas é o normal. Eu preciso dar uma palavra a respeito disso, porque Satanás tem plantado uma mentira no coração de muitos irmãos, de que está pesado, não aguento. Que isso? A gente estava aqui, um dia desse, a gente parou para começar as células, a reunião de homens, dava um tanto de homens aqui, era maravilhoso, das mulheres a mesma coisa. A diferença é que ao invés de acontecer aqui, vai acontecer um monte delas. Eu estou orando para a gente sair daqui com 7 células de homens confirmadas, 7 células de mulheres confirmadas e 7 células de jovens e adolescentes confirmadas. E de criança, pelo menos já vocacionada, para a gente ter nesse mês o treinamento e começar para valer. Quando eu falo assim formada é porque a partir da semana que vem ou ainda essa semana vai acontecer. E por que eu estou dizendo para vocês que isso é uma mentira? E que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de fala, que está pesado, temos muitas atividades, porque nós não temos. Antes da pandemia, um monte de gente vinha para a escola dominical e deixou de vir. E está pesado. E tinha gente que vinha para o culto de quarta-feira e deixou de vir, porque está pesado. Mentira. Mentira. Botou outras coisas no lugar daquilo que tinha consagrado a Deus. Irmãos, cada etapa que a gente vive, a gente se entrega mais e a gente vive coisas mais intensas. Eu estava lembrando, essa semana mesmo, sobre como eram os nossos cultos de quarta-feira. O pastor Osias vinha para cá. E para a tristeza dele, apareciam 7, 8 irmãos. E ele vinha, dava um estudo bíblico, às vezes cantava a capela um hino do cantor cristão, porque não vinha um músico. E a gente começando esse processo, não foi há 10 anos atrás, acho que foi 11. Eu virei para Adriano, virei para Vinícius e falei, vamos assumir o louvor de quarta-feira? É nós mesmos, bora. E a gente veio e começou a tocar no culto de quarta-feira, igual tocava no domingo, sem ensaio, mas do mesmo jeito, o mesmo padrão. E a igreja começou a aparecer, meus irmãos, as coisas começaram a florescer, tudo sendo preparado para esse momento. E onde a gente estava antes? Nem eu vinha no culto de quarta, eu chegava cansado da escola, nem eu vinha. E os outros irmãos do Ministério de Louvor também, eu entendi, não, quer saber? Eu vou chegar da escola, eu posso nem tomar banho, mas eu vou. E meus irmãos, hoje nós estamos colhendo frutos daquilo que nós entregamos naquela época. Naquela época, não tenha medo de se render. Pastor, eu preciso gastar tempo com a minha família, amém, não estou falando para você deixar de cuidar da sua família para cuidar das coisas de Deus, mas meus irmãos, existe uma possibilidade sim, de você conciliar as duas coisas. Eu passo tempo com a minha família aqui, eles amam estar na igreja, eles vêm para o domingo de manhã na igreja e estão aprendendo muito. Eles vêm para cá na quarta-feira e da mesma forma, e olha, essas reclamações não é da galera que está em todas, porque normalmente são as mesmas pessoas em tudo, né, irmão Wagner?
Está aqui no culto das crianças, está aqui no culto de quarta-feira, está aqui nas rodas de leitura, está no domingo à noite. O pastor fala, vamos voltar na terça, volta na terça. E vai com tudo. A reclamação não vem desses, porque esses que estão na frente de batalha sabem que maravilha é a gente estar na presença do Senhor. A reclamação vem daqueles que estão trocando prioridades em suas vidas. Para alguns, até ficar em casa à toa, fuçando no celular sem rumo, é mais importante do que vir servir e entregar o seu culto ao Senhor. Então, meus irmãos, tenham coragem nesse sentido. A gente vai dar um salto e vai alcançar muita gente. Com muita sinceridade no meu coração, meus irmãos, a minha vontade não é crescer igreja. Se quer saber, ainda existe um certo medo em dizer, vamos sair daqui, vamos para outro lugar. Eu falei isso com os meninos no início do ano, na semana de primícias, porque, meus irmãos, a gente sofreu tanto para chegar até aqui. Foi tanta luta, gente se levantando contra a gente, Satanás tentando dividir a gente se acidentando. Quem não estava aqui na época não tem noção da briga de foice no escuro que foram esses primeiros anos, dos últimos 10 anos para cá, para a gente chegar até aqui. E só de pensar que a briga vai ser maior ainda, a minha carne fala, mexe com isso não, fica quieto, tá bonito, olha as luzinhas piscando aqui, olha como é que tá bonito agora, tudo, o ar-condicionado funcionando, estamos aqui de boa, né? Mas o Espírito Santo diz, vai, Ele tem mais gente nesse lugar que Ele quer alcançar. E eu quero que você tenha esse brilho no olho, a gente vai chegar muito longe. A gente tem grandes coisas por acontecer. Você já viu um milagre acontecer diante dos seus olhos? Irmãos, célula é um trabalho missionário. E sendo um trabalho missionário, os sinais nos acompanham ali. Porque Deus quer sinalizar algo para aquelas pessoas. Os maiores milagres que eu vi, meus irmãos, foi dentro de célula. E quando eu falo milagre chegou lá um irmão cego de um olho, já tinha feito a cirurgia, não voltava a enxergar, lá na casa do Dutra, pai do irmão Glauber, que hoje mora na Europa. Pastor, ora aqui para o meu olho voltar. Eu amo essas coisas, gente, quando alguém faz um pedido desse, sabe? Porque tem gente que fala, não, é só uma dorzinha de dente aqui, tá bom. Então continua aí com a sua dor de dente, vou orar também não. Alguém que realmente crê no poder de Deus. Pastor, ora para o meu olho voltar. Vamos orar todo mundo, lembra disso, Dutra? Não tem como não esquecer, né? Estendemos as mãos e oramos. Agora tapa o olho bom, meu irmão. E como é que era a frase dele, Dutra? Eu estou vendo seus dentes, pastor. Eu estou vendo seus dentes. E eu mandando ele contar os dedos da mão e ele vendo os meus dentes. Aí eu pensei, não é possível, esse cara tapou o olho errado. Troca de olho então. Ele trocou, não pastor, foi esse mesmo que eu operei e tal. Ele estava enxergando bem dos dois olhos. Irmãos, quanto casamento restaurado. Me lembro de situações do irmão chegar lá e começar a falar que ele não ia mais voltar para casa, que ele ia largar a mulher, que não sei o que. Não foi uma, duas, três vezes, não. E de repente, essa que é a parte legal, não era o pastor dando um aconselhamento de alguém que estudou e tal, não. Chega o irmãozinho do lado dele, vai ficar assim, não, meu irmão, nós vamos orar por você, vai dar certo, e não sei o que, tal. A igreja se movimentando, sabe, dons do Espírito Santo acontecendo, a igreja do jeito que é no Novo Testamento, porque um culto domingueiro, meus irmãos, você não exercita seu dom espiritual, só aqueles que estão escalados. Oi? Emprego a perder de vista, muita resposta de oração e principalmente amadurecimento espiritual da igreja e frutificação da igreja, almas sendo salvas. Estou olhando aqui o irmão Estevão e me lembrando, né? Chegou na célula, morria de medo de falar em público para 5 pessoas. Eu pensava, meu Deus, é advogado, como é que se vira desse jeito, né? E Dutra vai lá, o cara tinha acabado de aceitar Jesus, ó, a próxima reunião é você que vai dirigir aí. Ai meu Deus do céu, aí chega ele lá com uma folhinha de papel toda escrita. E está aqui, meus irmãos, firme e forte. Que eu não vou contar para vocês quem ele é, a identidade secreta dele.
porque tem crianças aqui, mas pensa num missionário bom que eu quero levar para o meio da floresta. Primeira vez que orou na célula, né? Quantos de vocês? Eu falei no sábado, no culto dos homens, o irmão Isaías, que está aqui, acho que foi o primeiro fruto do trabalho de células da nossa igreja. E ele ia falar na célula, ele falava mal das igrejas, falava que as igrejas eram barulhentas demais, que ele ia para a igreja lá, a família dele levava e fazia muito barulho. Hoje ele está aqui fazendo barulho junto com a gente, né? Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, a gente vai começar num tempo novo, num fôlego novo. Eu acho que fez bem para a gente dar uma paradinha durante a pandemia, dar uma respirada, para agora a gente voltar com essa cara de novidade, sabe? Para esse tempo que nós estamos buscando de avivamento. Eu estou com muita vontade de começar para ontem essas células de crianças, porque Deus tem colocado no meu coração, nas 2 últimas vigílias, um avivamento de crianças. Crianças intercedendo rua fora, crianças profetizando. É profecia para nós e para os nossos filhos. Nós vamos viver coisas muito fortes.